Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 91 que vai ao ar no domingo, dia 11 de julho de 2021. Pessoal, eu confesso a vocês que eu queria agradecer demais. Essa semana eu recebi um e-mail. O Tributologia é o podcast, um dos podcasts mais ouvidos na plataforma Apple Podcasts. Nós estamos na categoria Educação, em número 166, o que é algo de maravilhoso. Eu queria agradecer a você que me ouve toda semana, a você que está assistindo o vídeo no canal do YouTube. Muito obrigado pelo carinho, é um prazer enorme estar com vocês semanalmente, falando de direito tributário, buscando debate e trazendo aí a noção de cidadania fiscal, de democracia tributária para toda a população, para aqueles que me ouvem e para aqueles que pegam esses conhecimentos e levam para outros lugares, porque o objetivo é exatamente esse. O objetivo é levar esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possível. Nas duas últimas semanas, eu tenho falado sobre o projeto de lei de reforma tributária do governo federal e eu não consigo parar de ler o projeto e achar problemas nesse projeto. Eu realmente, parece que eu estou ficando chato, mas eu preciso trazer isso para vocês para criar uma ideia, uma consciência do quanto esse projeto é ruim, do quanto esse projeto ele é mal ajambrado, mal pensado, mal planejado. Ele é tudo de ruim que um projeto de lei pode ter, né? O objetivo dele não vai ser atingido nunca, nunca. E nesse Tributologia eu queria falar de mais um ponto da reforma proposta pelo governo, porque eu estava lendo a lei e eu me deparei com... Porque o que acontece? O projeto de lei é um projeto muito complexo, né? O projeto de lei do governo. Então eu vou lendo e vou batendo um artigo com outro, e vou verificando o que está sendo alterado. E eu tive uma curiosidade muito grande quando eu encarei o artigo 5º, né? Do projeto de lei 2337 do governo federal. E nesse artigo 5º, o artigo 5º diz o seguinte: o disposto no artigo 60 a 62-azão do Decreto-Lei 1598 de 1977 aplica-se às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou no lucro arbitrado e às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. E aí, se você for lá no Decreto-Lei 1598, citado pelo governo federal, pelo projeto de lei, apresentado pelo governo federal, você vai encontrar a figura da distribuição disfarçada de lucros, né? Ou seja, o tratamento da distribuição disfarçada de lucros passa a ser aplicado não só para as empresas de lucro real, mas também se estende ao lucro presumido e ao Simples Nacional. Beleza. Eu vou ler o artigo 60 para vocês. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica aliena por valor notoriamente inferior ao do mercado, bem do seu ativo à pessoa ligada, adquire por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de pessoa ligada, perde em decorrência do não exercício do direito à aquisição de bem em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter opção de aquisição, a parte das variações monetárias ativas, empresta dinheiro à pessoa ligada, se na data do empréstimo possui lucros acumulados ou reservas de lucros, aqui é muito interessante, paga à pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montantes que excede notoriamente o valor de mercado. Ou seja, você tem condições de favorecimento, de vantajosidade para pessoas ligadas, tá bom? Beleza. E aí você tem um detalhe interessante. No projeto de lei, o governo federal, ele aplica esse tratamento, estende esse tratamento para as empresas optantes pelo regime de Simples Nacional e lucro presumido. Eu confesso que eu não tive nem a curiosidade de pesquisar empresas de lucro presumido. Eu fui só para tentar entender quantas empresas apuram imposto de renda pelo Simples Nacional. Antes da bendita da reforma ser aprovada,
pelo governo, né, a medida do governo ser aprovada, nós temos mais de 5 milhões de empresas, segundo dados oficiais do governo, são mais de 5 milhões de empresas no regime do Simples Nacional em 2019. 2019 encerrou com 5 milhões e 98 mil e 50 empresas no regime do Simples Nacional. Isso está no portal do Simples. 5 milhões de empresas. Se esse projeto for aprovado, eu garanto a vocês que com certeza esse número vai explodir. Porque quem está no limitezinho ali vai fatiar a empresa, vai cometer fraude. Para quê? Para aproveitar aquela isenção. Lembra daquela isenção proposta no mesmo projeto de lei? Aquela isenção de distribuição, de incidência de imposto de renda na distribuição de lucro de até 20 mil mensais. Então, muitas empresas vão nascer dessa isenção, por causa dessa isenção. Pode ter certeza disso. Então, se em 2019 eram 5 milhões, com a aprovação desse projeto de lei, você pode ter certeza que isso vai explodir. A questão é, de acordo com dados do próprio governo também, em torno de 150 mil empresas optam pelo lucro real ou estão obrigadas ao lucro real no Brasil. E aí que está o detalhe, 150 mil. A gente está falando que 150 mil que eram fiscalizadas, se eu contar só o Simples Nacional, não estou considerando lucro presumido. Lucro presumido você tem aproximadamente mais 1 milhão e 200 mil empresas no lucro presumido no Brasil, tá? Mas vamos botar aqui só o Simples Nacional, que são 5 milhões. 5 milhões. A gente está falando em algo em torno de 50 vezes mais. 150 vezes 50, vou colocar aqui na hora. A gente está falando em 40 vezes mais. 150 vezes 40. Ou seja, de acordo com o governo, pelo seu projeto de lei, 40 vezes mais empresas serão fiscalizadas na ponta do lápis. Na ponta do lápis. No regime especial de fiscalização que vai verificar a distribuição disfarçada de lucro. Aí eu te digo, tem como executar um troço desse? Não tem. Não tem, óbvio que não tem. O governo não consegue fiscalizar hoje. Você acha que o governo vai conseguir fiscalizar 6 milhões de empresas para verificar se teve distribuição disfarçada? Mas por que o governo botou o artigo 5º? Porque o governo já está pensando o seguinte, olha só, com a tributação dos lucros e dividendos, as empresas vão gastar o dinheiro delas na pessoa jurídica para fazer uma distribuição disfarçada de lucros. É óbvio que isso vai acontecer, governo. É óbvio. Que seja crime, que seja ilusão, que seja evasão, não interessa. O que vai acontecer, vai. E aí que está o ponto principal que eu falei na semana passada aqui no Tributologia, eu vou repetir. Nós vamos atingir o topo da curva de Laffer. Essa reforma do governo é uma tragédia. É uma tragédia tributária para o Brasil. Nós vamos atingir o topo da curva de Laffer. E outra, vamos lá. Vamos considerar aqui que a Receita, que seja aprovado esse projeto. Como é que o governo vai deixar de fiscalizar 150 mil e passa a fiscalizar 6 milhões de empresas? Como? Tem como fazer? Tem como fazer? Não, não tem como fazer. Peraí. Será que o governo está pensando em fazer concurso para contratar mais fiscais? Porque para deixar de fiscalizar na ponta do lápis 150 mil empresas para fiscalizar 6 milhões, vai ter que aumentar o quadro. Se vai ter que aumentar o quadro de fiscais, tem mais despesa pública, né? Ah, entendi, Gabriel. Então é uma reforma que não é para reduzir... Tá explicado, galera. Tá explicado porque que a reforma aumenta a arrecadação, aumenta a carga tributária para contratar mais gente. Óbvio. É óbvio. Eu vou aumentar a carga tributária porque eu preciso aumentar a quantidade de fiscais dos meus quadros. Esse ponto, ele é nodal da nossa conversa. Das duas, uma. Ou o governo contrata mais fiscais aumentando despesa pública, ou o governo não contrata mais fiscais e ninguém vai ser fiscalizado. Aí vai ser elemento sorte. Aí o empreendedor, o empresário, né? Ele vai ficar naquela, bom, meu coleguinha está fazendo distribuição disfarçada de lucros.
Se eu fizer a distribuição disfarçada de lucros também, eu posso ser pego. Mas será que eu vou ser pego? Caramba, meu vizinho está fazendo aqui há 3 anos e ninguém viu. Eu acho que eu vou correr o risco. Afinal de contas, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Essa é a cabeça do brasileiro. O brasileiro tem fé. O brasileiro ele vai acordar de manhã, o empresário brasileiro, o pequeno empreendedor, aquele cara que está no Simples Nacional, ele vai acordar de manhã, ele vai acender uma vela para o santo de proteção dele, seja ele quem for, ele vai fazer a distribuição disfarçada e vai torcer para que dê tudo certo. E aí o coleguinha do lado que não faz vai falar, pô, eu sou bobo. Eu sou um boboca, porque meu amigo está fazendo, ele está ganhando em competitividade, eu não estou. Ele está melhor de vida que eu, então eu vou fazer também. E aí a gente entra naquela lógica, né? Quem não faz é bobo, então eu vou fazer porque eu vou correr o risco. Se eu tenho a mesma quantidade de fiscais que fiscalizam 150 mil empresas para fiscalizar 6 milhões, pode ser que eu não seja pego nunca. E se eu for pego? Se eu for pego, eu deixo aqui, vou, né, empurrar para frente, aderem um parcelamento, faz uma transação, deixa executar, briga em juízo, joga essa porcaria para frente por 10 anos, já vou tirar tudo do meu nome. Esse é o pensamento do empresário brasileiro. Errado ou não, eu não tô aqui para julgar ninguém. Legalmente falando, tá errado, óbvio. Legalmente falando, tá errado. Moralmente falando, tá errado. Óbvio. Agora, eu te pergunto, qual é o incentivo que o governo dá para que o indivíduo ande na linha? Incentivos geram consequências. Esse é um conceito econômico básico. A partir do momento que o governo aumenta a carga tributária, a partir do momento que o governo dificulta a vida do empresário, o mercado se reorganiza. O mercado se reorganiza. O sistema se reorganiza. Então, quanto mais eu leio o projeto de lei de reforma tributária do governo, mais eu me desespero. Eu queria dizer para vocês que essa ideia do artigo 5º do projeto de lei 2337 me deixou muito, mas muito encucado sobre qual é o interesse do governo. Será que é contratar mais fiscais? Porque se for, só vai aumentar a despesa pública. Só, mais nada. E a ideia de equacionar não vai chegar a lugar nenhum. Enfim, pessoas, meus queridos seguidores estão aqui semanalmente ouvindo minhas lamúrias sobre reforma tributária. Coloquem na cabeça de vocês essa interrogação. Qual será o objetivo do governo com o PL 2337? Porque eu confesso que eu não consegui atingir essa ideia. E não adianta me falar que é aproximar o Brasil da tributação europeia. Pelo amor de Deus, na Europa não tem piscofins. A tributação europeia não passa de 42% das empresas. Aqui a gente vai chegar a 43,5% com essa alteração. A gente não tem nada de competitivo, nada de atrativo. Não tem como você querer falar para mim, o governo está fazendo igual em todos os países do mundo que tem tributação de dividendos. O Brasil não é todos os países do mundo. O Brasil não é todos os países do mundo. O Brasil tem peculiaridades que nenhum outro país tem. Então, calma. Porque para com essa síndrome de vira-lata, de achar que tudo que a gente faz está errado. Não, não tá. Quer tributar dividendo? Eu sou a favor. Reduz a tributação da pessoa jurídica. Tira 10 pontos percentuais. Aí eu sou a favor. E cria uma alíquota progressiva do dividendo. Aí eu sou a favor. Aí a gente vai ter um resultado positivo. Tranquilo, gente? Beleza? Então acabou que essa tributologia virou uma parte 3 de comentário da reforma tributária. E eu vou continuar lendo esse projeto de lei, tá? Se eu arrumar algum outro comentário no meio do caminho, eu vou trazer pra gente debater. Porque não tem como. Isso tem que parar. Sob pena da gente quebrar o Brasil. Galera, muito obrigado, tá? Se você está curtindo tributologia, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Vamos fazer com que chegue a maior quantidade de pessoas possíveis. Democracia tributária é o que nós precisamos nesse país. Eu tenho certeza que nenhum governo está de má fé. Eu tenho certeza que nenhum governo quer o mal para ele próprio, porque ele jamais vai conseguir se reeleger se fizer o pior. Eu tenho certeza que o que falta é tão somente um pouquinho de uma visão misturada entre economia e direito. Enquanto essa visão não existir, o governo não vai conseguir avançar com nenhum projeto de reforma, ainda que fatiado. Tá bom? Pessoal, obrigado. E eu queria dizer mais uma vez, vamos buscar sempre evoluir no conhecimento tributário. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe seu like,
e me siga lá no Instagram, @GabiQuintanilha, @GABQuintanilha. Um beijo enorme e semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem. Beijo.